Agora sim, eu tô aqui na sala do Mulher.com, prontíssima para receber o Tiago, porque o Tiago está aqui conosco, o Tiago Gonçalves, psicólogo e escritor, e o tema nosso é literatura infantil, histórias que acolhem, ensinam e transformam. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque os livros não saíram de moda não, viu gente? Livro ainda está em alta sempre. Muitas pessoas preferem o digital, mas as crianças gostam de pegar no livro, de folhear, de ver o que tem. E olha só, esse aqui é o TED. Esse é o TED, olha aqui, esse aqui é o TED. Então tem a história do TED. E um dos livros do Tiago é o TED Tem Todd, que a gente vai entender que Todd não é um achocolatado. O Todd é uma patologia que a gente... Na voz dele, nós vamos aprender. Seja muito bem-vindo, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade, esse momento aqui, para a gente falar sobre essas duas potências, né? Que é o bem-estar psicoemocional para crianças e a literatura para infâncias, abraçando essa possibilidade. A gente pensa assim, o conhecimento a gente adquire através de livros didáticos, mas a literatura ensina muito também, não ensina? Claro, com certeza, Rita. A literatura ela tem essa potencialidade, né? Ela pode divertir apenas, ela pode educar, ela pode ensinar, ela pode falar sobre espiritualidade, ela pode falar sobre tudo e também trazer uma educação psicoemocional, porque muitas pessoas ainda pensam, Rita, que crianças não têm sofrimento psíquico, que crianças não têm dores emocionais e pelo contrário, crianças sofrem e têm essas dores. E às vezes elas não sabem falar. Um personagem de um livro pode ajudar essa criança a expor o que ela está sentindo? Com certeza. Eu acho que a literatura tem essa função, né? Primeiro, de um autoconhecimento emocional. A partir da voz, do olhar de um personagem ou de um animal, ela consegue perceber as emoções, saber o que é uma tristeza, o que é uma raiva, como expressar a alegria, como expressar o nojo. Então, a literatura tem essa capacidade de mostrar para essas crianças o que elas sentem por dentro de uma forma muito genuína, de uma forma muito prática. Então ela olha, ela lê a história, se identifica e se reconhece naquela personagem. Então quando isso acontece, para ela muitas vezes, se ela tiver com essa dor emocional, é um grande alívio, porque ela sabe, poxa, o Todd, que é o gatinho, olha lá a relação dele com o Ted, ele é um pouco desobediente, olha a Rafinha, ela tem alguns processos de desatenção, eu me pareço um pouquinho com ela nesse sentido. Então, traz uma empatia e traz um autoconhecimento emocional. A sua profissão, psicólogo, com certeza você dá muitos atendimentos e nesses atendimentos com crianças com TDAH ou mesmo com TOD ou qualquer outro, você... te inspirou a escrever esses livros justamente olhando para esses pacientes, vendo as suas dificuldades, as suas necessidades e a inspiração veio para o livro? Eu acho que assim, né? Nesse dia a dia, primeiro lidando com os familiares, né? Filhos de primos, sobrinhos, então tudo a gente vê esse funcionamento da criança, né? E uma coisa que eu sempre pensei, eu sempre coloquei em mente, Rita, que toda criança merece um livro que auxilia a compreender o que sente, o que ela reflete, o que ela pode vivenciar no dia a dia. Então, a partir de tudo isso, eu falei, não, eu quero olhar para o bem-estar psicoemocional dessas crianças e como que eu posso, por meio da literatura, por meio de uma história, por meio de uma narrativa, auxiliá-las nessa compreensão, né? Uma criança que muitas vezes tem um perfil desafiador, como que ela sente isso com relação a outras pessoas, muitas vezes em um olhar de julgamento e a gente tem que dar um passo atrás para acolhê-la nesse momento, ou uma criança com o perfil desatento, hiperativo, impulsivo, que aí já vem todos aqueles estigmas, é a preguiçosa, é aquela criança ligada no 220, então como que a gente consegue acolhê-la por meio de inúmeras ferramentas e estratégias? A literatura é uma delas.
delas. Então, vivenciando todo esse processo, conhecendo esses estigmas, eu falei, não, eu quero que a minha literatura consiga, antes de tudo, de cativar, de encantar, abraçar essas crianças e trazer mesmo um cenário de uma segurança emocional para que elas possam se identificar com essas personagens, elas possam conversar com elas e dividir esse mesmo momento de falar, eu sinto o que você sente, ou o que ele está sentindo é o que eu sinto diariamente. Agora, é interessante, e eu conversei com o Tiago antes de nós começarmos o nosso bate-papo, sobre o cuidado que os pais têm que ter em relação aos livros. Ele, como psicólogo, dando atendimento a estas crianças, ele viu essa necessidade, teve a inspiração de criar os personagens, então isso com certeza faz a diferença e não ajuda só a criança não, ajuda papai e mamãe também, porque essa criança vai se abrir de alguma outra forma e dar mais habilidades aos pais para lidar com os problemas que a criança apresenta. Então, cuidar também da literatura, daquilo que o seu filho lê, é importante, porque os seus livros nós sabemos que eles têm objetivo, mas nem toda literatura é boa, né? Eu acho que quando o pai, o responsável, está nesse processo da educação, ele tem que olhar a criança, Rita, de uma forma global, em todos os seus momentos e todas as suas potencialidades, né? Muitas vezes o primeiro momento é, eu vou fiscalizar, às vezes, as redes sociais que meus filhos estão entrando, ou o tempo de exposição a telas, ou como que ele está conversando com determinada criança, e muitas vezes a gente esquece também da literatura. Então, para os pais é um grande alerta, aquela luzinha amarela de chegou o livro, de ler primeiramente, de saber o que ele se trata. Muitas vezes vão surgir dúvidas que as crianças vão perguntar, então ele vai estar preparado. Outro ponto também é deixar esse pai em alerta para as temáticas. Nem todas as temáticas são determinadas a todas as faixas etárias, então saber escolher um bom livro para o seu filho a partir de uma necessidade dele, e a partir disso cria-se um vínculo, né? Eu me recordo que no Ted Tem Todd, eu fiz de propósito. Tem uma cena que o narrador fala assim, que o Ted basicamente assim, que ele foi cutucado com vara curta, né? Onça cutucada com vara curta, que é uma expressão muito da minha infância, bem popular, né? Então muitos, mas hoje que as crianças podem não saber o que é, né, ser cutucado com vara curta. Eu deixei proposital para gerar esse interesse da criança e que a partir dessa dúvida ele pudesse estabelecer um contato com esse leitor ou com esse pai que está apresentando essa obra para o seu filho. Porque isso, mais do que uma leitura, mais do que um momento, é uma criação de vínculo, né? Quando o pai coloca essa criança ao lado ou no colo, ou ali na hora de dormir, conta essa história, ali se estabelece um vínculo afetivo muito importante. Outro ponto positivo aí da literatura para essa faixa etária. No Ted Tem Todd, você trata o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, de que forma? Como você escolheu? Como foi fazer essa abordagem tão delicada? Na verdade, a grande oportunidade de trabalhar esses temas foi eu utilizar deles, mas sem criar uma cultura diagnóstica, Rita, dentro da literatura infantil. A proposta não era essa? Eu não queria desfilar sintomas e sinais em cada uma delas, então eu criei um ambiente lúdico dentro de uma história para tratar desses temas e desse processo. Então, primeiro veio crianças desafiadoras que não gostam muito de receber o não, que tem baixa tolerância à frustração, que tem alguns problemas com figuras de autoridades e que esses sinais estão muito presentes no transtorno de oposição desafiante, o tão conhecido TOD. Mas aqui, na história, TOD é o nome do gato, é o nome do gatinho que o Ted encontra. O Ted tem esses sinais de desafiador e ele encontra o TOD, que é um gatinho desobediente, um gatinho que arranha, ele tem uma índole vingativa às vezes,
ele gosta de destruir tudo. Então, a partir disso, eles têm uma relação. Um vai aprendendo com o outro. Então, isso é muito bacana. E aqui no TDAH Futebol Clube é parecido esse mesmo olhar. Mas a gente vai falar sobre o TDAH, que é o Futebol Clube, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Rapidinho a gente sai, rapidinho a gente volta. Vou mostrar para você a capa do livro, porque tem uma explicação. Quando a gente vê a palavra, a letra, né, a sigla TDAH, a gente lembra transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É só isso que a gente pensa, TDAH, não é isso? Mas aqui é o TDAH Futebol Clube. E é isso que eu quero que o Tiago Gonçalves, que está conosco hoje, psicólogo e escritor, ele que é mineirinho que nem eu, mas só que ele é de Três Corações, pertinho, uns 70 quilômetros de Alfenas, está pertinho de nós. O Tiago Gonçalves é psicólogo infanto-juvenil, pós-graduado em neuropsicologia e escritor de literatura para infâncias, tendo publicado os 2 livros que nós estamos usando como referência para o nosso tema de hoje. Que está aqui o TED Tem Todd, também TDAH Futebol Clube, mas também esses livros têm o selo Ciranda na Escola, Ciranda Cultura, e que é para o TED Tem Todd, e o TDAH é recém-lançado. E aí, no passado, também temos uma ligação, porque ele também atuou como jornalista, né? Isso é a minha praia, só que é o jornalismo cultural. Sim. Ou seja, esse mundo das vivências, você tem muita experiência como psicólogo e também por conhecer esse mundo cultural. Se junta uma coisa com a outra. Eu acho que a escrita como ferramenta e um olhar sensível, eu trago muito do jornalismo, né? É bagagem, né? Sim, e também a oportunidade que eu tive ao longo de todo esse processo de entrevistar grandes escritores infantos juvenis que fizeram a minha formação enquanto leitor e também que eu trouxe muito desse processo da entrevista, né? Me recordo que certa vez eu entrevistei a Ruth Rocha, que hoje está completando nesse ano 90 anos, e eu falei: Ruth, você tem vários livros, uma pluralidade. Há um elo que estabeleça, tem uma ligação todos esses livros? E aí ela me disse, e é algo que eu trago muito para a minha literatura. Ela falou: Tiago, todos os meus livros, eles terminam com esperança, com a oportunidade e com a esperança. Então, eu, nessas 2 obras que eu já escrevi, eu acho que apesar, né, das dificuldades que as personagens têm, que é muito comum das crianças no seu dia a dia, lidar com essas adversidades e lidar com esses déficits, elas sempre terminam dando a volta por cima e olhando para si a partir de potencialidades, de habilidades, em vez dessas dificuldades. Então, eu também trago esse olhar de finalizar a minha história, ou melhor, de colocar reticências nelas a partir de um olhar de muita esperança. Que gostoso. Agora, esse do Futebol Clube, do TDAH, você diz que tem uma outra abordagem que você faz no livro, aproveitando a mesma sigla. Eu acho que, tal como o TED Tem Todd, aqui a gente conhece a história da Rafinha, que é uma menina que tem um sonho e um desejo, ser a melhor goleira de futebol do planeta. Mas Rafinha, todo esse processo de todas essas suas habilidades, ela tem algumas questões, algumas dificuldades. Ela apresenta, então, um perfil de desatenção, ela apresenta muitas vezes um perfil hiperativo, um perfil impulsivo, e isso, em determinado momento da narrativa, percebe-se que dificulta ela um pouquinho de conseguir conquistar esse sonho. A gente sabe que essas características, esses sinais que eu destaquei, estão presentes aí na base, né? O topo do iceberg do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o tão conhecido TDAH. Mas, como eu disse já anteriormente, Rita, eu acho que a literatura para infâncias não compete fazer um diagnóstico. Essa não é a proposta. Não é a proposta. Então, aqui o TDAH é o time das amigas heroínas. Mas só como fica muito grande colocar na camiseta, né? Time das amigas heroínas, aí o treinador resolveu
resolveu abreviar para TDAH, que é o time que a Rafinha foi acolhida aí como goleira. E chama a atenção, porque a gente pensa no transtorno, né? E não necessariamente num time das amigas heroínas. É legal isso. E para criança, gente, eles viajam, é muito gostoso isso. Quando descobre que não está falando da doença, porque não é uma doença, não está falando do transtorno, mas está falando dessas características, assim, de maneira muito sutil, diluída no livro. Eu acho que o propósito é esse, que a criança se identifique com a Rafinha, compartilhe com ela essas dificuldades que ela muitas vezes tem ou que ela percebe num coleguinha, numa coleguinha, e saiba lidar com isso de uma forma acolhedora. Isso não só para as crianças, mas também para os pais que têm ainda dúvidas sobre como é o funcionamento do seu filho, ou um educador que muitas vezes conhece, né, as siglas, os transtornos, e gostariam de levar essa temática para a sala de aula e como trabalhar isso de uma forma assertiva e de uma forma, sempre destaco, acolhedora, porque faz a diferença, né? Eu vou pegar esse livro aqui, que eu estava lendo aqui bem no início, na dedicatória do livro, ele colocou: aos meus avós encantados em amor incondicional. E colocou o nome dos avós, a Neuza e Orlando, a Lourdes e Sebastião. E uma das coisas que ele falou sobre os avós, que eles também te inspiraram a ler, a conhecer um pouco mais desse mundo das letras. Eu acredito que o contato com eles veio muito por meio da contação de histórias, né? Então eu lembro cada um deles dentro do seu cotidiano me contando histórias, né? Meu avô contando histórias de caçadas, de busca por aventuras, minha avó também contando histórias que vinham com assombrações e que o mineiro tem muito disso. Tinha aquele processo, né? Então tudo isso foi me fomentando. Então essa lembrança deles é muito vivaz. E quando eu escrevo para crianças, eu penso muito neles, né? Como que eles me contariam essa história, né? Como que eles me contariam a história da Rafinha? Como que eles me contariam a história do Todd, né? Do Ted e Todd. Tanto que Rafinha, o início da história começa assim: Rafinha era uma menina pé de vento, né? Uma menina que corria, uma menina ativa, né? Que é uma expressão também que eu escutava deles, né? O menino pé de vento, ou essa questão. Então, eu sempre me imagino assim, como meus avós contariam essa história, que é a forma que eu levo para o papel, lembrando dessa sensibilidade deles de me incluir nesse universo que vai além do material, é algo que eu posso sonhar, que eu posso imaginar, que eu posso vivenciar, não fora, mas também dentro de mim, porque eu acho que a literatura também nos possibilita isso, né? Ter essa segurança emocional que estabelece fora da gente, mas dentro da gente. Ela dá aquele abraço, é aquele colo de avó quentinho que acolhe as crianças, independentemente do que elas apresentam. E deixa marcas, lembranças boas, né? Com certeza. Um gostinho de quero mais, um gostinho de saudade. Sim. Agora, hoje eu vejo que as crianças têm tantos recursos, têm games, tem redes sociais, tem historinhas, tem internet e às vezes perde um pouco do hábito de pegar um livro físico mesmo para ler. Você tem dicas, ou que você dá para os pais dos pacientes que você acompanha, ou mesmo hoje aqui na TV, para que as pessoas possam ensinar os seus filhos a criar um bom hábito de leitura? Claro, com certeza. Eu acho que primeiro começa com os pais, né? Demonstrando esse hábito da leitura, né? Eles lendo algo do interesse deles e depois apresentando o livro de uma forma, não aquela coisa de, você vai ter que ler, não, mas de uma forma lúdica, como um processo de encantamento, e deixar a criança, o bebê, o pré-adolescente utilizar o livro à sua maneira. Por exemplo, você vai entregar um livro na mão de uma criança, muitas vezes ele não vai ter esse cuidado, mas ele já vai vir, já vai querer morder. Isso faz parte dessa experiência. Então, encarar isso como um primeiro momento para essa criança é muito importante. Então, esses livros do banho, esses livros já vai de se bebê, acostumando. Sim, ele vai tendo esse apego à leitura. Então, acho que
criar esse momento, entregar esse livro como fosse uma forma de encantamento, acho que é o primeiro passo. E depois criar esse momento, essa rotina do dia, né? Ele tem muitas vezes a rotina da tarefa de casa, a rotina da diversão, mas criar a rotina da leitura e criar essa rotina com muito encantamento, Rita. O pai, quando vai cantar, a mãe ou a criança que já tem essa possibilidade de mostrar para ela, de criar esse vínculo. Então, agora, antes de dormir, vamos para mais uma história. O que será que vai acontecer? Deixar a criança imaginar antes, quando ela vê a capa, o que será que vai acontecer? Então, essa conversa é muito importante. E depois, abre o livro no ritmo da criança. Não precisa ler um livro por noite, mas pode começar a história. E aí você traz vozes, você traz momentos para que essas crianças conversem, escutem, né? E aprecie e passe a gostar da leitura. Com certeza. Eu acho que esse que é o grande encantamento que a literatura possibilita. Tiago, eu quero agradecer sua participação comigo hoje. Sucesso na proposta que você faz nos livros, sucesso como escritor, sucesso no seu trabalho como psicólogo. Valeu a sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui sempre à disposição.